Olá, eu sou o Diego Olivares. Eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast que conecta um livro, um disco e um filme com a trajetória de quem conversa com a gente. E essa é a nossa entrevistada do programa de hoje. Bom, eu sou a Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible aqui no Brasil. Tenho aí uma trajetória em mídia e conteúdo, né? Trabalhei a vida inteira com isso, sou apaixonada por boas histórias, comecei minha carreira como roteirista e hoje tenho aí esse presente que é liderar a operação da Audible, trazendo esse formato que é o audiolivro, que é um formato que amplia as possibilidades da gente se conectar com boas histórias. O livro que marcou a minha vida foi o Diário de Anne Frank, e o filme Uma Secretária de Futuro, e o disco, o Escape, por conta da música Don't Stop Believing. Nesse episódio, a gente reflete sobre relações interpessoais no mercado de trabalho. Eu fui muito levada organicamente por boa parte da minha carreira por conta das conexões. E acho que no momento que a gente está hoje de inteligência artificial, de redes sociais, às vezes a gente acaba descuidando um pouco dessas conexões verdadeiras. Fala sobre as inspirações que uma obra pode trazer para a vida profissional. E eu saí daquele filme refletindo. Imagina, eu nem fazia estágio na época. Eu saí refletindo, eu falei, eu quero ser essa mulher e não a que contratou ela. E passa muitas dicas inspiradoras. Sabe o que eu acredito? Que é aquela história, se você chega para alguém, é que nem um pitch de vendas, né? Você chega para alguém e fala assim, então, tem um negócio aqui que pode ser que talvez te interesse. Chega pedindo desculpas, né? Se você tiver 5 minutos, não sei o quê, né? E tô te vendendo uma caneta. É um pitch. Agora, tem outro que é assim, não, Diego, para tudo. Vocês precisam escutar o que essa caneta faz. Porque assim, ela não faz hoje, mas ela pode virar de outra cor, ela pode ser feita de 1000 cores, ela pode escrever coisas maravilhosas. Gente, é a mesma caneta. Só que na primeira você não acreditou nela e na segunda você acreditou, né? Qual que tem chance das pessoas te ajudarem? Bora para mais um episódio, Bárbara? Bora, já tô aqui já. E olha, já é o 5º da temporada 2025. O tempo tá passando rápido demais. Tá mesmo, e se você ainda não ouviu os primeiros episódios desse ano, vale separar um tempinho para ouvir nossas conversas com a Maria Bopp, o Jefferson Tenório, a Sara Oliveira e o Raul Lemos, porque foram bons demais. E olha, modéstia à parte, a nossa curadoria de entrevistados é excelente. Então já segue a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram e no TikTok para não perder nada. Ainda tem muita gente legal que vai pintar por aqui nas próximas semanas, eu prometo. Sim, e o bom é que aqui cada programa tem a cara do convidado. Hoje, por exemplo, vamos falar muito de mercado de trabalho, relações profissionais, mas sem deixar de lado a cultura. Afinal, a nossa convidada, Adriana Alcântara, é uma executiva que tem alma de artista. Entre uma reunião de negócios e outra, ela nunca deixa para trás o seu lado atriz, bailarina e agora também escritora. Pois é, ela acabou de lançar um livro muito legal chamado Conexões, onde narra sua trajetória em grandes empresas de comunicação como Apple, Warner Bros. Discovery, Globosat, Oi TV. Até chegar ao posto de líder da Audible no Brasil, essa plataforma de audiolivros e séries originais que tem feito bastante coisa bacana nos últimos anos. Aliás, Conexões também tem uma versão em áudio disponível na Audible, com a Adriana mesmo narrando. Vale a pena conhecer mais sobre esse livro, sobre a Adriana e, é claro, sobre as obras que ela trouxe para a conversa. O livro, por exemplo, é o Diário de Anne Frank, publicado originalmente em 1947, em que a autora é uma menina confinada num esconderijo no sótão da casa de uma família para tentar fugir da ocupação nazista. Já para escolher o disco e o filme, falaram mais alto as lembranças dos anos 80, com o álbum Escape, do Journey, que começa com o hino Don't Stop Believing, e a comédia Uma Secretária de Futuro, que eu adoro, em que a Melanie Griffith vive uma profissional ousada na tentativa de ser valorizada no ambiente de trabalho tóxico. E como essas obras se conectam com o livro e a vida da Adriana? Vamos saber a partir de agora. Adriana, obrigado por estar aqui com a gente. Eu devo confessar que eu tô com a sua voz no meu ouvido já há uma semana, ouvindo o seu audiolivro, então, para mim, parece que a gente é super íntimo aqui. Vou te chamar de Dri durante a nossa conversa.
Não, fica à vontade, mas fico feliz que você está escutando, louca para saber o feedback. Sim, eu escutei até o final já, vamos falar disso aqui muito. E Nossa, quem tá aqui também com a gente hoje é a Jéssica, para mais uma vez ajudar a gente na entrevista e fazer o diagnóstico final. Oi, Jé. E... Oi, pessoal, mais uma vez aqui, super feliz. E você começou ouvindo a voz dela pelo livro e agora vai fazer entrevista. E para mim vai ser o contrário, porque eu estou no comecinho do livro Conexões, vou fazer essa entrevista e eu acho que vai ser muito legal depois seguir com a leitura do livro. Na verdade, ouvindo o livro. muito bom. Boa. Então vamos lá, a gente já está falando muito do Conexões, seu livro. Então, queria que você resumisse um pouco, Adriana, para quem tá te conhecendo aqui nesse episódio do nosso podcast. Apresenta, então, esse seu livro, que eu sei que é quase não, é uma autobiografia profissional, assim, né? Com altos, baixos e muita inspiração, assim, né? Para todo mundo que escuta ou lê, porque tem essas duas versões, audiolivro e o livro físico também, né? Exato. A ideia, na verdade, do livro foi trazer um pouco, colocar um pouco da realidade, né, de carreira, porque uma das coisas que eu sempre pensei quando eu tive os meus tombos e os meus erros e as coisas que acontecem fora do controle, que a gente tem um pouco aquela sensação e fica naquele lugar de tipo, nossa, isso só acontece comigo. Então, eu devo ser muito ruim, ou eu devo ter feito algo muito errado. E eu cheguei à conclusão aí, depois de 30 anos de carreira, mudando por várias empresas grandes e oportunidades maravilhosas, eu cheguei à conclusão de que muito pouco desses tombos acabam sendo, de fato, um erro especificamente seu. Tem várias outras coisas que acontecem ao redor, e os que são seus, também você não é a única que erra. Talvez a gente tenha menos pessoas abertas para falarem sobre os erros que cometeram. E aí, quando a gente comete algum, a gente acha que a gente é muito ruim. Então, eu queria muito duas coisas com o livro. Um, desmistificar de que você errou, a sua vida está completamente acabada, porque eu errei, caí várias vezes, por culpa minha, por não culpa minha, e sempre levantei, e acho que ainda tem muita coisa bacana para fazer. E um outro ponto também é que quando eu fui visitar a minha história profissional e as oportunidades que eu tive, eu me dei conta que eu fui muito levada pelas conexões que eu formei no decorrer da minha vida corporativa, né? Então, o fato de eu fazer muitos amigos, de eu me conectar com as pessoas nos lugares mais inusitados do planeta, eu já consegui um emprego em Nova York, num elevador, então, assim, esse perfil de falar, de se conectar genuinamente, ele acabou ditando a minha carreira, e não aquela coisa de eu olhar no LinkedIn ou saber de uma vaga, porque durante muitos anos da minha carreira não existia o LinkedIn, de você pegar e falar, nossa, eu vou aplicar para essa vaga e aquele, né, processo natural. Eu fui muito levada organicamente por boa parte da minha carreira por conta das conexões. E acho que no momento que a gente está hoje de inteligência artificial, de redes sociais, às vezes a gente acaba descuidando um pouco dessas conexões verdadeiras. Então, o livro tem muito essa intenção, né, de fazer com que as pessoas reflitam um pouco, assim, quais são as conexões que você poderia ter aprofundado mais e você deixou passar. E com isso você perdeu um amigo, perdeu um parceiro de projeto, perdeu alguém que possa te chamar para o time dele num outro lugar. Então, eu acho que esses são os dois pontos principais, assim, né, de trazer essa reflexão. E o seu livro ele chega num momento bem oportuno, né? Porque recentemente veio ao público alguns dados do Ministério da Previdência Social falando que em 2024 a gente teve quase 500.000 de afastamentos por conta de ansiedade, depressão, outras questões de saúde mental. Você até toca no seu livro também sobre algo que você vivenciou, né? Relacionado a isso. Então, o que você acha que esses dados dizem sobre o mercado de trabalho atual? Então, eu acho que são dados do mercado de trabalho, mas eu acho que também são dados dos trabalhadores,
né? Eu acho que a gente não pode tirar da gente a responsabilidade também de ler o ao redor e entender os sinais, né? Eu acho que esse foi um dos erros que eu fiz. Em um dos momentos da minha carreira, eu estava numa empresa maravilhosa, sonho de todo mundo, só que eu estava na hora errada, né? No lugar errado, na hora errada. Então, isso me levou para um burnout e tal. Então, eu acho que essa coisa também, ela sim sem dúvida nenhuma, você tem ali um questionamento que deve vir do ambiente de trabalho e de como as empresas tocam os negócios, mas a gente também tem a nossa parcela de entender até onde a gente deve ir, até onde é o nosso limite, até onde o nosso corpo aguenta, e isso é diferente para cada um. E aí, eu acho que isso também está muito conectado em como a gente encara o nosso trabalho, porque eu não tenho vergonha de dizer, e eu brinco que essa coisa, né, do dia no escritório, o dia em casa, no dia no escritório, eu acho que talvez eu seja uma pessoa que atrapalha a produtividade de algumas pessoas do meu time, porque eu gosto daquele café no corredor, eu quero saber se está tudo bem com o filho que estava doente, eu gosto, se possível, de ir almoçar com um tempinho a mais, saber como anda tudo, como anda o trabalho, como anda a vida. Então, isso torna essa dinâmica, torna o meu trabalho mais leve do que se eu fosse para o trabalho com com reunião back-to-back, eu vou só falar de trabalho, ninguém me pergunta como eu estou, eu não me pergunto como ninguém está. Então, o trabalho é o mesmo, só que ele pode ser um pouco mais prazeroso e humano, e ele pode ser mais duro, né? Então, tem a parcela da empresa, a parcela de cada um, de se ler, e a parcela de cada um do que você quer que seja o seu ambiente de trabalho. E isso é uma coisa muito orgânica, né? Aonde você, assim, eu me preocupo quando eu estou montando uma equipe, que eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos onde eu tive que montar uma equipe do zero, eu tenho uma preocupação de olhar essa pessoa que vai entrar nova, como é que é o azeitamento dela com o grupo que já está ali, né? Porque você precisa ter pontos de vista diferentes, backgrounds diferentes, e você precisa fazer com que tudo isso funcione de uma forma que as pessoas se comuniquem bem, e então isso para mim é uma preocupação muito grande. Aí eu acho que tem gestores que já talvez não valorizem tanto isso, né? E falem, não, eu vou trazer pessoas tecnicamente incríveis e ponto. O resto, para mim, não é relevante. Então, é uma longa resposta, mas eu acho que são 3 pilares muito que a gente tem que olhar, recapitulando, que é nós individualmente, qual é a dinâmica que nós colocamos dentro do nosso dia a dia no trabalho, e, sem dúvida, o que as empresas nos impõem, né? E como é que a gente dá esse limite. Perfeito. E agora, voltando para o livro, Adriana, além de escrever, né, você também fez a narração da versão dele para Audible, e também em inglês. Então, como é que foi a experiência de estar do outro lado do balcão, na plataforma que você mesma comanda, né? Ah, foi muito legal. Foi, assim, engraçado, porque não só era o meu livro, né, mas é o meu livro que, de uma certa maneira, não, que é a minha história, né? Então, era o meu livro, a minha história, na minha voz, na Audible. Foi bem emocionante, assim, e até uma das pessoas que colabora no livro, a Vivi, ela estava, quando a gente estava fazendo o material de divulgação, e é engraçado, porque é isso, as coisas se conectam muito, né? Então, a Vivi é uma pessoa que foi da minha equipe no Cartoon, que hoje está na minha equipe na Audible, e estava ali fazendo marketing do meu livro. E ler, você fazer a narração com a entonação, com aquele sentimento e tal, me deu ainda uma visão diferente do livro, engraçado, porque eu escrevi ele de uma forma não linear, né? Então, eu queria muito, o livro ele é dividido em conceitos de liderança,
e então cada capítulo tem ali uma palavra-chave, mas ele não segue uma cronologia. Então, ele foi escrito, por exemplo, Flexibilidade, que se não me engano é o 3º ou 4º capítulo, foi o primeiro que eu escrevi, né? E aí, a hora que eu li o livro impresso pela primeira vez, eu falei, nossa, é engraçado, é a primeira vez que eu realizei como essa história seria contada, que é como as pessoas vão ler. E aí, quando eu fui narrar, eu falei, nossa, agora é como as pessoas vão ouvir. Então, eu tive 2 sensações diferentes da leitura no modelo tradicional, e eu acho que as pessoas vão ter também uma perspectiva diferente do áudio, o que vai muito de encontro com o que a gente defende na Audible, né? Eu acho que uma das razões da gente trazer esses talentos conhecidos para os livros mais clássicos e tal, é exatamente essa revisita, né? Então, assim, eu li 1984 no papel e tal. Não, mas agora eu vou ouvir 1984 com o Otávio Miller narrando. É um outro 1984. É uma outra experiência. E agora vocês já vão fazer outra versão do 1984. Que vai ser uma outra ainda, né? E também tem um elenco poderoso aí, né? Conta pra gente quem tá. A gente tem aí Matheus Solano, a gente tem o Lázaro Ramos, e assim, e além do elenco, a gente tem um nível de produção completamente diferente, com toda a tecnologia possível, com um desenho de som, é uma experiência imersiva que vai além do que a gente jamais talvez imaginasse de um livro, né, que foi escrito no papel e que tinha aquela roupagem. Então, é quase que, de fato, eu ia dizer uma outra história, mas não é a mesma história, mas é uma outra experiência completamente diferente. Em Nova York, quando eu estava, agora, há 2 semanas gravando, eles estavam fazendo uns testes de áudio, né? E eu nunca tinha visto a edição, né, de projetos que a gente chama multicast, né, com vários atores e tal. E, assim, é um negócio impressionante, né? É o hollywoodiano do áudio. Mas eu achei muito curioso. A forma da edição ser feita, eles posicionam uma cabecinha, imagina uma cabecinha dentro de uma caixa 3D. E aí, cada uma das vozes na edição, você carrega para onde você quer que o som vá. Então, você tem aquela sensação de que as pessoas estão falando na frente, aí se a pessoa vem falando na lateral, a voz vem vindo. Então, a edição, ela segue um desenho visual de aonde está o ouvinte e como que essas outras vozes vão passear pela nossa escuta, né? Se está vindo pela frente, se vem 360, olha, é algo. Eu venho do mundo do vídeo, né? Do audiovisual. Eu fiquei impressionada. Te situa espacialmente, né? É exatamente isso. Mas você olhar o técnico, você fala assim, aí tem a bolinha azul, que é a voz de um, a bolinha verde, que é do outro, e aí elas se encontram, e aí você vê o som fazendo esse desenho. Assim, é um outro patamar. Nossa, eu imagino, deve ser uma experiência incrível de ver. Dri, eu queria voltar numa coisa que eu achei super importante que você falou sobre quando você decidiu escrever o livro, né? Que você foi levada, né, a muitas das posições que você teve profissionalmente e essas conexões genuínas. Primeiro que esse podcast aqui, de uma certa forma, é uma conexão genuína que a gente teve, Diego com Bárbara, eu com o Diego também trabalhando juntos, foram conexões super autênticas que extrapolaram aí o trabalho, foram para a vida e estão nos nossos projetos, né? Então, a gente sabe e tenta cultivar isso também no nosso dia a dia. Eu acho que é importante também porque a gente tem visto muito proliferar na internet muitos discursos e fórmulas prontas de mentores que dão uma visão muito pragmática, né? De você
ter resultados e você basear suas relações nos resultados que você quer ter, e você tem que estar em tal lugar para conhecer tal pessoa, para conseguir alcançar tal coisa. Não que não seja importante ter algumas estratégias, mas se você define toda a sua vida nisso, fica tudo muito automatizado, né? Então, achei muito legal isso que você falou. E puxando essa conexão aí, né, falando de conexões, eu queria conectar também outros dois assuntos que são parte da sua vida, né, talvez lá atrás, que seria o teatro, as artes cênicas e a dança, e queria entender se elas se conectam de alguma forma à sua visão hoje como líder, né, como gestora. Se tem algo que você traz de lá para essa experiência. Tem muita coisa, Jéssica, assim, curiosamente. Primeiro que eu, assim, voltando um pouco, pegando o teu ponto da história de você ter o planejamento e ter aquele foco, e eu quero chegar ali, aí eu vou fazer aquela coisa, eu não acredito nisso, porque eu acho que quando você desenha uma fórmula muito fixa de aonde você quer chegar, tem um lado positivo, porque você tem uma meta clara e você vai buscar aquilo, e você, né, aquela velha história, você pega um trajeto gigante, você divide em micropartes, e aí você, é tudo lindo, maravilhoso, só que eu acho que quando você faz isso, você desliga uma visão 360, essa que eu acabei de descrever do desenho de áudio, porque você está tão focada em falar, eu quero fazer o A, depois vem o B, depois vem o C, que de repente tem alguma coisa ali no meio que é muito maravilhosa, e pode ser tão maravilhosa que nem fazia parte do teu plano, porque você achava que aquilo era muito fora do alcance, e aí você acaba perdendo aquela possibilidade, porque ela está fora do seu plano, né? Então, eu acho que é bacana você virar e falar assim, bom, é mais ou menos isso. Agora, você ficar muito ali no resultado, é assim que eu acho que você perde sinais importantes, tanto do universo, quanto da sorte, quanto do que aparece mesmo, e às vezes é genuíno e importante você aceitar uma mudança de curso, por que não, né? Quando eu olho assim para as artes cênicas, eu sempre fui apaixonada por teatro. O meu padrasto, ele e minha mãe eram muito defensores dessa coisa de você levar a criança muito pequena regularmente ao teatrinho, e assim, naquela época era tipo, não tinha essas peças incríveis que a gente tem hoje, era tudo meio fundo de garagem, mas a gente ia todo final de semana no teatro, ou em espetáculo de música, ou em balé e tal. Então, eu sempre achei aquilo muito mágico e sempre fui apaixonada. Quando veio a época de vestibular, não existia o curso de rádio e TV, cinema era muito pequeno, o mercado no Brasil, porque a gente não tinha as leis de incentivo, e aí eu fui parar em propaganda e marketing, que era o mais próximo ali. E, em paralelo, eu sempre fiz balé e continuei apaixonada ali pelo teatro, pelas artes cênicas, e fui levando esse mundo meio em paralelo mesmo. Só que quando você começa a entrar no momento da carreira onde você tem que fazer as apresentações, e você começa a participar de mesas e debates, e você tem que lidar com o improviso daquela pergunta inesperada, são skills que acabam contribuindo muito para o executivo, né, o de artes cênicas. Então, me ajuda muito, porque eu me sinto confortável em ser o mestre de cerimônia de qualquer evento, de qualquer tamanho, aquilo eu gosto, não é uma coisa que me intimida, eu não me assusto. Então, eu acho que acaba sendo uma dessas coisas que eu olhei e toquei coisas diferentes e elas convergiram para um lugar onde tudo isso funciona junto. Com relação ao balé, tem um ponto ainda mais importante, que é a questão da sinergia, né? No balé clássico, que é o que eu fiz e faço a vida inteira, tem uma coisa que é, quando você é solista, você dá o seu melhor.
Quando você está no momento ali do desenho de grupo, o bonito não é você dar o seu melhor, o bonito é o grupo estar homogêneo. Então, se a sua perna vai vir na orelha, mas a das colegas não vai, o bonito é você baixar a sua e estarem todas na mesma altura. Então, eu acho que isso dá uma dinâmica de grupo e de você ler o ambiente, de você ser uma unidade, que é muito importante, né? Então, quando eu estava falando dessa coisa que quando eu monto equipe, eu busco pessoas que tenham ali um fio condutor, que tenham um azeitamento legal, vem muito desse lugar, né, de você ler, e ajuda também a ler o ambiente, né, porque tudo na vida do teatro, que a televisão não dá, é você ler a plateia, né, então, dependendo da plateia, o momento da risada, da pausa dramática, ela é maior ou menor, então você tem que ler a plateia, né, coisa que você já não tem na TV e no filme, mas enfim, eu acho que anda tudo junto e continuo achando que tá tudo bem tocar tudo ao mesmo tempo. Já que a gente está falando de conexões, e esse podcast também é muito sobre conexões, a gente vai começar a conectar nessa conversa as obras que você escolheu, né? Começando, já que a gente está falando de da vida profissional, vamos falar do filme, Uma Secretária de Futuro. Conta pra gente, então, por que esse filme te marcou? Olha, esse filme me marcou muito, Uma Secretária de Futuro, eu me lembro que eu fui assistir, assim, eu era, adolescente, no Shopping Iguatemi, e eu me lembro que eu saí do filme porque é uma história que eu acho que fala muito da líder que eu gosto de pensar que eu sou e tento ser, né? Porque a história, enfim, de uma mulher, que eu acho que também, né, nós mulheres temos muitos desafios, né? Aí já caminhamos muito, mas ainda tem muito a caminhar no mundo corporativo, e basicamente ela era tratada de um jeito e vista de uma forma, e ela, né, ela sobe a escada e ela vira a chefe, e eu me lembro até hoje, eu nunca mais revi esse filme, tá? Isso literalmente deve ter uns mais de 30 anos, seguramente. E eu me lembro que no final ela contrata uma secretária, quando ela é a Bam Bam Bam. E aí a secretária pergunta para ela, mas o que você espera de mim? E eu lembro de uma frase que ela fala: eu não espero que você pegue um café para mim, a não ser que você vá pegar um para você. E isso para mim é muito forte. Então, assim, eu não espero que o meu time vá para o escritório X dias se eu não vou. Eu não espero que o meu time esteja lá com alguém da família, né, precisando de ajuda e não se aplica a mim, né? Pelo contrário, eu sou a primeira pessoa, eu gosto sempre de ser a que está devendo, né? Então, isso para mim, essa coisa, eu não espero que você pegue um café para mim, a não ser que você pegue um para você, para mim diz muito. E eu saí daquele filme refletindo, imagina, eu nem fazia estágio na época, eu saí refletindo, eu falei, eu quero ser essa mulher, e não a que contratou ela, quando ela era secretária. Exatamente. E, Adriana, sua memória tá muito boa, porque essa frase é a final, né, quando acaba o filme. A gente reviu o filme agora, o Diego nunca tinha visto, eu amo esse filme, eu fiquei muito feliz quando eu li, porque que era a sua escolha, porque eu amo esse filme. E essa frase é tão icônica, esse trecho, que a Dakota Johnson, a atriz que é filha da Melanie Griffith, né, ela replicou essa frase no 50 Tons de Cinza, em algum dos filmes dessa trilogia. Então, eu fui uma das poucas pessoas que pegou essa referência. Mentira. Do tanto que eu adoro. Olha, eu não vi esse filme. Então, mas eu certamente teria pegado. Juro. Eu teria identificado muito, porque para mim, e eu não estou brincando para você, eu não estou brincando com você, eu nunca mais vi esse filme. Eu lembro como se fosse hoje, assim, aonde era o cinema, que hoje é num lugar completamente diferente.
era ali onde você, enfim, numa subida ali perto da escada rolante, onde é meio que a Zara, e eu me lembro, como se fosse hoje, eu me lembro quem estava comigo, e eu me lembro de eu sair pensando, falando, eu quero ser essa mulher, e não a que contratou ela como secretária. Isso para mim foi muito marcante. Eu queria emendar a minha pergunta com relação à personagem da Sigourney Weaver, né? Que é uma chefe realmente péssima, né? Você começa o filme achando que ela é legal, mas é totalmente o contrário, né? Então, eu queria saber se você já teve chefes como essa personagem, que parecem ser legais, mas que, na verdade, tomavam suas ideias ou, sei lá, pegavam o crédito, sabe? Assim, e se sim, se você já teve alguma experiência ruim com uma outra liderança feminina, eu queria saber como que é para você lidar com mulheres que não são tão legais assim, porque isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Às vezes a gente se depara com pessoas, não importa o sexo, né? Às vezes acontece com mulheres Sim. que não são tão legais, né? E só que hoje, especificamente, é muito complicado a gente falar sobre esse assunto, porque o feminismo é cada vez mais uma pauta importante, a gente precisa, né, levantar essa bandeira como mulher, mas ao mesmo tempo não dá para passar pano para outras, né? Então eu queria saber como que você lida com esse tipo de coisa, se você já teve que lidar com esse tipo de coisa. Olha, eu nunca tive ninguém que roubasse as minhas ideias, né? Então, por isso eu não passei. Mas eu passei por uma situação similar, aonde a dinâmica de trabalho não era saudável. Então, você tinha uma gestora totalmente inacessível, no sentido de você ter uma conversa e ter algum tipo de aproximação. Era quase que não éramos humanos, éramos tipo máquinas, então tinha a máquina que mandava e as máquinas que obedeciam, e eu reportava para essa gestora e tinha uma equipe embaixo de mim, então eu acabava querendo ser um amortecedor ali daquela situação, o que não era nem um pouco fácil. E era aquela gestão, assim, pra você ter uma ideia, a gente viajava, eu ficava num hotel e ela ficava num outro muito melhor. Aí tinha um jantar de trabalho, se era com alguém não, eu não podia participar, era um contato, né, era outro nível, eu estava num nível muito abaixo para poder participar daquele, então tinha essa separação das coisas, e nenhum tipo de conhecimento, nada. Eu não sabia nada da vida da pessoa e a pessoa não sabia nada da minha, até eu conto no livro. E aí eu pedi demissão, até eu me lembro que eu pedi demissão e a gente tinha um mercado de conteúdo internacional, e eu falei, não, eu não vou deixar ninguém na mão. Qual é o problema? É o mercado? Eu vou para o mercado, eu volto, eu faço relatório, mas assim, deu para mim, né? E aí, quando eu pedi demissão, ela me convidou para jantar. E aí aquilo me pegou de um jeito, e assim, não só ela me convidou para jantar, como ela passou na minha casa para me pegar, e aí fomos jantar. E eu conto esse jantar no livro. Eu não cheguei nessa parte ainda, depois eu quero... Eu li, você foi falando, eu fui lembrando de você contando essa história no livro. E aí, quando a gente foi jantar, foi uma coisa maluca, porque eu falei, mas eu estou há quase 2 anos trabalhando com essa pessoa, eu fiz inúmeras viagens internacionais, que era o escopo de trabalho com essa pessoa, ela nunca foi no mesmo voo, e ela nunca ficou no mesmo hotel. E eu nunca jantei com ela em nenhuma dessas viagens, nenhum dia. E aí você fala assim, o que acontece, assim, agora que o leite derramou, eu vou jantar, né? E aí, ali, eu entendi que... e aí, ela se abriu, ela falou, olha, eu sou uma pessoa muito tímida, a minha irmã é super extrovertida, então eu sempre vivi dentro dessa coisa de quererem que eu fosse uma coisa que eu não sou, e aí foi um papo muito maluco, porque ela falou para mim, eu não queria que você fosse embora, porque eu vejo em você muito do que eu era quando eu tinha a tua idade. E aí eu falei, nossa, mas eu falo com todo mundo, eu abraço árvores e postes, assim, como é o que você está vendo, né, de tão similar?
E, ao mesmo tempo, eu me sentia também honrada, porque eu falei, nossa, ela me vê como sucessora, né, porque a gente se gosta, né, então se eu vejo alguém, parece, né, que eu falo, nossa, eu vejo você, para mim é um elogio, de uma certa maneira, e eu não conseguia ver aquilo. E ali meio que bateu uma coisa que eu falei para ela, eu falei, olha, você me desculpa, talvez eu também não tenha feito a minha parte no sentido de tipo, vamos conversar, mas é que na minha cabeça ela era a chefe e aquela abertura deveria ser estabelecida por ela, né? E não eu falar, oi, eu estou aqui tentando, né, derrubar o muro de Berlim. Mas a gente leva como um aprendizado positivo, né? Então, assim, isso hoje, para mim, é muito. Vira e mexe, né? A gente tem uma porta de correr na minha sala, e aí as pessoas assim, fecho. Eu falo, não, pode deixar aberta. Então, assim, tá sempre aberta. Se tiver fechada, é porque eu tô em call, né? Então, assim, eu gosto de pensar que a minha porta tá sempre aberta. E eu gosto de pensar que eu sou muito approachable, né? Isso traz outros desafios, às vezes, que a gente tem que lidar também. Mas essa história especificamente me fez levantar ali uma luz vermelha de que, tipo, é muito importante que se eu sou a líder, essa coisa de você estar aberta seja uma coisa que parte de mim, né? E não dos outros acharem que eles podem chegar até mim. Então, eu gosto de chegar no escritório, assim, eu vou até onde está a equipe, eu gosto de dar oi para todo mundo, do beijinho, do abraço, né? Então, assim, eu tenho essa dinâmica, é uma coisa minha, e já era, e depois desse fato eu fiquei ainda um pouco mais alerta, porque eu não quero dar aquela mensagem, né, de não ter o diálogo aberto, porque eu poderia ter ficado, né, assim, eu gostava do trabalho e tal, mas realmente eu saí porque não tinha conexão, não tinha diálogo, não tinha comunicação, né? E era muito ruim. No filme, para além dessa chefe, ela também encontra alguns aliados, que no caso dela, ela acaba até se apaixonando por ele. Já aconteceu alguma coisa parecida nesse sentido com você também? De eu me apaixonar, eu acho que não. Não, eu nunca me apaixonei no ambiente de trabalho. E é engraçado, porque eu trabalhei, por exemplo, né, na Oi, quando eu trabalhei na Oi, eu era solteira, eu conheci meu marido, meu marido eu estava na Oi já, mas assim, eu conheci muita gente interessante, mas é engraçado, eu acho que eu sempre fui para aquele lugar de namorar pessoas de outras áreas, né? Então, meu marido faz um negócio completamente diferente. Ele é daquela pessoa que às vezes é quase que você fala, a pessoa que está na crista da onda, e ele fala, quem é? Aí eu falo, não, você não pode falar isso na frente das pessoas. Então, ele é, assim, um nível completamente diferente, não entende nada de entretenimento, não sabem quem são as pessoas óbvias, ele é capaz de olhar, assim, pessoas icônicas de TV, que é de onde eu venho, e passar assim, e falar, nossa, mas eu acho que eu conheço de algum lugar, claro, é fulano de tal, então, não, isso não, eu acho que para mim eram coisas muito separadas. E tem uma coisa que chama atenção no filme também, que é, no bom português, a cara de pau, né, da personagem principal, da Melanie Griffith, naquele bom sentido de ter coragem de fazer as coisas, de ir atrás, que é uma coisa que você fala muito no seu livro também, né? Eu lembro daquela passagem sua em Nova York, que você foi abordar a sua vizinha, passeando com um cachorro, que trabalhava na NBC. Então, e eu tenho essa teoria de que a cara de pau é meio caminho andado, assim, muitas vezes, né? Então, eu queria que você falasse qual que é a importância dessa coragem, dessa cara de pau, de saber se vender também, né, para as pessoas. Eu tenho a cara de pau, porque para mim, assim, genuinamente eu me interesso pelas pessoas, então eu meio que, meu marido fala, voo atrasado é amigo ou amiga nova,
porque você fica ali um tempinho a mais, você vai engatando. Eu não sei se eu vejo tanto como uma cara... É uma cara de pau, sem dúvida, mas o sentimento que eu tenho é de uma curiosidade genuína, né? Então, e eu vou conversando. E isso é uma coisa de personalidade. Uma vez, acho que eu até conto no livro, já nem me lembro mais se a gente editou ou tirou, mas quando eu era pequena, meus pais eram separados, e meu pai, às vezes, pegava e levava a gente, tipo, passar um final de semana em algum lugar, porque não tinha muito o que fazer, uma criança de 6 anos e tal. Ele falou, pelo menos vamos ali para a praia e tal. E aí, numa dessas, ele saiu com a minha madrasta para andar, e tinha um senhor na piscina, de tipo, sei lá, uns 70 a mais. E aí eu me lembro da minha madrasta falando, hoje acho que você não vai fazer nenhum amigo, porque eu ia para esses lugares e fazia amigos, né, com crianças em 2 minutos, mas aí era o senhor, era a única pessoa que tinha na piscina, estava nublado, e aí quando eles voltaram, eu estava postando corrida com o senhor na piscina, e aí a minha madrasta, até hoje ela conta, ela fala, não, quando a gente acha que vai ser impossível, não é, então tem uma coisa de personalidade que me deixa à vontade, mas eu acho que é muito importante. E às vezes, eu diria boa parte das vezes, começa de uma forma totalmente não intencional, né? Então, eu fico às vezes pensando, se ela não trabalhasse na NBC, provavelmente eu ia perguntar no que ela trabalhava, e em algum momento eu ia apresentar ela para alguém, ou eu ia falar se ela podia dar uma dica para alguém. Então, às vezes o meu ponto é que a gente, nessa cara de pau de engajar, a gente nem está necessariamente buscando o que a gente está buscando, né? Ele acaba acontecendo. Outro dia até eu estava num voo que atrasou, e aí comecei a bater papo com uma menina que trabalha, com uma moça que trabalha numa assessoria, e aí, no final das contas, conversa vai, conversa vem, o pai dela tá na Record, em Ad Sales, a gente tinha amigos em comum, e aí o pai dela já conectou comigo no LinkedIn. Então, assim, as coisas meio que vão acontecendo, né? Então, acho que se conectar com as pessoas sempre ajuda. Ajuda para você e ajuda para o outro, né? Às vezes eu pego para mim coisas que eu posso resolver, que não tem nada a ver com o meu trabalho, que não é para Adriana pessoal, é uma amiga que tá precisando de alguma coisa e eu tenho alguma outra amiga que pode conseguir ajudar, e aí eu vou e ofereço com o chapéu, que nem é meu, o favor, e aí a coisa rola, né? Aliás, fiquei super feliz no lançamento do Conexões aqui em São Paulo. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma amiga minha, falando, no Conexões eu conheci um amigo seu que trabalha na Paramount, e eu acabei de ver uma vaga lá, e eu mandei o meu currículo, e mandei mensagem para ele no LinkedIn, ele falou que ele vai ver com o RH, se é o meu perfil, e aí eu falei, gente, é isso, né? Eles se conheceram no lançamento do Conexões, e tem o quê? 1 mês que a gente fez o evento e já tem uma coisa super bacana. Excelente. Bom, a gente vai partir para outra obra que você citou, acho que a gente vai mudar um pouco o clima da conversa, né? Que a gente vai falar do Diário de Anne Frank. Explica pra gente por que esse livro te marcou. Porque eu acho que ele dá muito parâmetro para o que é de fato um problema e um desafio. Isso, na verdade, é um livro que eu tenho vontade de escrever, porque eu acho que tem várias histórias e várias situações que a gente pode olhar de uma forma positiva, ou a gente pode olhar de uma forma negativa. Claro que, nesse caso específico, a história em si, né, é uma história triste, né, enfim, de uma fase lamentável. Agora, você lê uma história dessa, você coloca todas as suas em outra perspectiva, né, em outro framework. E eu gosto sempre de olhar as coisas por um lado positivo, porque eu acho que isso dá para a gente mais força, né? Então, mesmo as coisas que dão errado, você fala, peraí, o que eu aprendi? Teve alguma coisa boa, certamente, não sei o quê, e você tenta olhar por esse lado. Mas eu acho que, de modo geral,
o mundo vê o lado negativo com mais força, né? E a hora que você lê uma história dessa, é tipo, a gente não tem problema nenhum, né? Se a gente comparar com aquilo, a gente, assim, não tem o que falar, né? Então, e como eu li muito menina, e depois reli adulta, eu acho que também te traz uma segunda reflexão, né, do que é você ser impactada com aquela mensagem onde você tem a idade que aquela menina tinha quando ela passou por tudo aquilo. É, e eu lembro que quando eu li Menina, eu tinha pesadelo, pesadelo, tipo, ouvindo barulho, né, e aquela noia de que estava ali e não podia nem se mexer, porque daí ia fazer barulho, ia saber que ela estava escondida e tal. Aquilo me pegou muito quando eu era criança. E relendo agora, você ainda, né, óbvio, madura, você ainda reflete ainda mais sobre o que é de fato um problema que eu não possa resolver, né? E aí tudo fica muito pequeno, né? O que é problema? Ah, eu fui mandada embora numa reestruturação, isso é um problema? Não, né? Assim, zero problema, né? Vamos levantar, vamos pensar o que você fez de bacana, vamos se preparar para uma próxima entrevista, né? Vamos doar o nosso tempo para ajudar quem a gente pode ajudar, enquanto esse tempo está sobrando. E então, eu acho que é por essa coisa da perspectiva. E eu tenho vontade de escrever um livro sobre. Vou contar de onde vem isso, só voltando um passo atrás. A minha redação, quando eu prestei vestibular, em 1832, eu não lembro qual era o tema dela, mas a minha redação, o que eu levei foi exatamente uma história de perspectiva, e eu contei a história da Chapeuzinho Vermelho, claro, né, enfim, com uma série de conceitos e de filósofos e tal, mas basicamente era a história da Chapeuzinho Vermelho na versão do lobo, porque todo mundo, né, conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, mas assim, quem mora na floresta é o lobo. E aí, alguém parou para pensar se a Chapeuzinho Vermelho estava pisando na grama dele, se a Chapeuzinho Vermelho estava cantando e ele estava dormindo? Ele mora na floresta. A Chapeuzinho Vermelho não mora na floresta. Por que a gente conta a história só na perspectiva da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, assim, e eu tenho muita vontade, sabe, de você pegar uma história e falar, ó, tá aqui, essa é a versão que a gente poderia ler. E tá aqui a mesma história. Só que você poderia tomar para você os lados positivos, né? E fazer um livro tipo de crônicas, assim, de cada mini capítulo ser uma história, que tem o lado A e o lado B, né? E aí você escolhe qual você quer tomar para você. É um pouco o que o Wicked fez, né, com o Mágico de Oz também, né? Exatamente. Que vários outros livros e filmes têm feito, de contar a história por outras perspectivas. Aliás, uma coisa que você bate muito na tecla no livro é a empatia, né? Sim. A empatia disso, de saber que cada um está vivendo a sua história. E você acha que o audiovisual, a literatura, também tem essa função de você gerar empatia por outras situações? Você vivenciar algo que você não conhece e, de repente, mudar o seu ponto de vista? Olha, Diego, eu acho que deveria. Eu acho que essa é a ideia e até acredito que quem trabalha né, na economia criativa como um todo tem isso como um sonho, né, de você conseguir impactar as pessoas com a mensagem a ponto de levar à reflexão. Mas aí eu acho que é uma escolha individual muito de cada um, né, se você quer refletir sobre aquilo ou não, porque cada um está num momento, cada um tem o seu, né, autoconhecimento, e eu acho que tem gente que não quer, mas eu acho que o mercado criativo, né, e de produção de modo geral, eu acho que é isso que ele busca, né, assim, tem gente que, sei lá, sai de Wicked mesmo, e talvez nem faça esse link, e fale, nossa, é incrível, entendeu? Que a bruxa verde voa e é sensacional. Sim, é sensacional, mas, né, o que aquilo está tentando te trazer, né? Eu acho que não é todo mundo que quer e não é todo mundo que consegue ter essa reflexão
perante cada uma dessas narrativas e tal. Mas eu acho que é o que o mercado, quem trabalha com isso, acho que, né, o nosso sonho é esse, é querer que a nossa história impacte de alguma maneira e leve uma mensagem. Mas é que nem a história do trabalho, né? Tem 3 lados. Tem o que a empresa quer, o que você quer e como a dinâmica ali funciona. Hoje você trabalha, né, na Audible com livros e você já é uma leitora desde pequena, pelo que você está contando, né? Leu Menina, Diário de Anne Frank. São 2 perguntas, na verdade. Uma é se você consegue perceber essa menina que lia ainda hoje em você. E, em segundo lugar, o que você pretende trazer como mensagem, como diferencial com os audiolivros, né? O que eles trazem de diferentes a mais, assim, do que o livro já traz? Então, bom, a primeira pergunta, eu total reconheço essa menina, é aquela coisa, eu não largo o osso das paixões que eu tenho, né? Então, até vou contar para vocês em primeira mão, exclusiva total, que o Conexões está na Lei Rouanet para virar uma peça de teatro, com texto adaptado e tal, enfim, ainda temos um longo Uau! ainda temos um longo caminho pela frente, porque, né, é aprovação, agora tem toda a fase de captação e tal, mas a ideia é tentar levar isso para outras linguagens e outros formatos, exatamente porque eu não largo as minhas paixões de menina. Agora que você falou isso, eu preciso perguntar se você pretende atuar na peça também ou não, trazendo o seu lado atriz. Então, eu preciso ter um stand-in, porque a gente tem, enfim, aí também não sei, né, de repente a gente pega aquele schedule que é só final de semana, eu pretendo sim, certamente não vou ser só eu, né, para poder acomodar a viagem e tal, mas eu gostaria de fazer, a estreia com certeza, porque acho que seria um fechamento, assim, desse ciclo, desse projeto, é super importante para mim, pessoalmente e profissionalmente, né, de você amarrar tudo isso numa peça de teatro, que é bem, bem significativo para minha paixão de menina. A segunda era sobre a Audible, você que está à frente da Audible, né? Como que você enxerga assim, o audiolivro, a potência que ele tem, que é uma coisa recente também, o que você gostaria que fosse? Então, o audiolivro, ele é uma extensão das possibilidades de conexão com histórias. E isso eu acho que é uma coisa maravilhosa, né? Eu mesma, quando eu entrei na Audible, eu estava naquela vida corrida, aonde praticamente todas as minhas leituras dos últimos, naquela época, 2, 3 anos, foram livros voltados para desenvolvimento, né? Porque eu dei aula há 14 anos, eu dou mentorias, então eu tento estar sempre atualizada com esse tipo de bibliografia. E aí a ficção, que é aquela coisa do prazer, ela acabou ficando secundária, porque não dava tempo de fazer tudo. E com a Audible, eu retomei essa outra frente, que por uma questão da logística de vida, ela tinha saído do meu radar, né? Ela não era possível. E aí, com o áudio, ela vira totalmente possível e ainda traz esses elementos adicionais, né? De você ter uma narração na voz de uma Denise Fraga, de você ter esses multicasts, então traz as oportunidades, além de elas aumentam em volume, em diversidade e em qualidade, né? Então, para mim é sensacional. Eu acho que ainda os brasileiros estão descobrindo o audiolivro. Eu acho que a gente tem uma cultura muito forte, uma dinâmica, né, de escuta para podcast muito difundida, mas eu ainda acho que tem muita gente que não experimentou o audiolivro.
E aí eles ficam com aqueles pré-conceitos de, eu não vou conseguir me conectar, ou eu não vou conseguir prestar atenção, eu não vou conseguir focar. Então, eu acho que ainda a gente está num início que tem, eu acho que quem experimentou gostou e adotou, mas ainda tem muita gente para experimentar. E esse é o nosso desafio, né, de fazer com que as pessoas entendam que não substitui o livro, não é para o mesmo momento. Você não vai ficar na sua casa sentada na poltrona confortável, entendeu? Acho que existe, mas é mais raro. Agora, o trânsito, eu atrasei para falar com vocês um trânsito infernal. Sim, é muito mais legal se você está escutando um audiolivro, né? Então, acho que o desafio aí é esse, é a gente contar o quanto é bacana para as pessoas experimentarem. Eu sou desse time que foi totalmente fisgado pela Audible depois do teste grátis. Já sou assinante e, como você falou, para quem pega transporte público e tal, o transporte, as horas que você passa no metrô, no ônibus, ficam bem mais agradáveis ouvindo boas histórias, assim. Então, Não, sou muito fã da Audible. E eu ainda brinco também de que eu falo para quem tem filho adolescente e tem aquele quarto virado de cabeça para baixo, que nem eu tenho aqui em casa, gente, é maravilhoso. Sim, você vai arrumando armário, você vai tirando o que não serve, e quando você vê, você está em Nárnia, né? Assim, é muito bom. E lendo o livro não dá, né? Você fala, tenho. Para mim, é um uso completamente diferente do livro tradicional. Legal. E falando em viajar, em ouvir, vamos pro disco, né? Que você escolheu um disco muito legal do Journey. Aí eu queria saber, queria voltar no tempo, assim, Adriana, perguntar quais lembranças você guarda dessa década, né? Quais lembranças você guarda dos anos 80, da década que o disco foi lançado? Olha, quando o disco foi lançado, a primeira vez que eu escutei, eu morava no Iraque. E tudo em Bagdá acontecia, quer dizer, tudo em Bagdá, tudo da minha vida em Bagdá acontecia ao redor da escola, né? Porque como na cultura muçulmana, você não tem cinema, você não tem teatro, você não tem nada. Então, a escola internacional, ela tinha essa preocupação de, no final de semana, ter show de talento, show de música, e tentar fazer com que os alunos pulsassem, né, essa energia artística e essas possibilidades de entretenimento e tal. E aí eu conheci essa música em um dos eventos da escola, porque eles faziam até bailinho, porque não tinha, gente, não tinha nada, eu tinha 14 anos. I Don't Stop Believing, né? E é muito louco, né? Porque, primeiro, que a primeira vez que eu escutei, eu não falava inglês, então eu era aquela pessoa perdida na escola internacional, que ninguém falava português, cada um falava inglês com um sotaque diferente, o que piorava horrores você conseguir aprender o inglês. E a primeira vez que eu escutei, eu achei a música com uma sonoridade bonita, e aí depois eu fui entender a letra, né? E era um momento, assim, por mais que a gente normalize as coisas quando está muito perto da nossa realidade, era um país em guerra, eu estava, né, morando no Iraque com a minha mãe, com o meu padrasto, sem o meu pai, e longe, né, daquela adolescência que eu plantei aqui no Brasil, e aí foi meio que interrompida para viver uma coisa completamente diferente. Então, naquele momento teve esse significado, e hoje tem um significado que é diferente, mas ao mesmo tempo ele é mais relacionado à maturidade que eu fui atingindo, né, devido à idade, que a gente sempre tem que acreditar. Porque se a gente não acreditar na gente, se a gente não acreditar no mundo, para quê? Né? Nada faz sentido. Então, eu sou aquela pessoa que eu acredito nas pessoas, eu acredito nos sonhos, eu acredito que, sei lá, é até engraçado, a gente fez o lançamento do livro e isso virou até piada com a equipe, porque meu pai é super tímido, e aí ele falou, mas você está escrevendo um livro, mas quem vai ler? Eu falei, pai,
sei lá, meus amigos. E aí ele falou, mas você vai fazer um evento de lançamento? Mas quem vai? Eu falei, não, pai, acho que meus amigos vão, né? E aí no final, aquela coisa assim, foi um momento tão mágico que eu tô até em foto com gente que eu não lembrava que tinha ido no evento, a loucura de tão fora. E aí eu falo, gente, você imagina se eu não tivesse acreditado? Um, que eu podia escrever, dois, que alguém ia querer publicar, três, que isso ia virar um audiolivro, porque esse projeto nasceu muito antes da Audible, quatro, que isso poderia ser aprovado na Lei Rouanet. Ó, se a gente não acreditasse, a gente está aqui fazendo o quê, né? Você é a personificação da lei da atração, da manifestação. Você pensa, manifesta. É sério isso, isso é muito legal mesmo. Não, mas assim, eu curto, eu vou correndo atrás, assim, que nem formiguinha, mas é isso, eu acho que quando a gente, sabe o que eu acredito? Que é aquela história, se você chega para alguém, é que nem um pitch de vendas, né? Você chega para alguém e fala assim, então, eu tenho um negócio aqui que pode ser que talvez te interesse, chega pedindo desculpas, né? Se você tiver 5 minutos, não sei o quê, né? E tô te vendendo uma caneta. É um pitch. Agora, tem outro que é assim, não, Diego, para tudo. Vocês precisam escutar o que essa caneta faz. Porque assim, ela não faz hoje, mas ela pode virar de outra cor, ela pode ser feita de 1000 cores, e ela pode escrever coisas maravilhosas. Gente, é a mesma caneta. Só que na primeira você não acreditou nela e na segunda você acreditou, né? Qual que tem chance das pessoas te ajudarem? A primeira ou a segunda? Você falou do lançamento do livro, né, e de ver a materialização daquelas conexões que você foi construindo, citando no livro. E a Jéssica falou que a gente trabalhou junto, né, ela só não revelou onde foi, que foi no programa do Faustão, não lembro se ela falou isso. Não falou. E o Faustão tem aquele quadro famoso que a gente, inclusive, produziu alguns junto, que é o Arquivo Confidencial, né? E o seu livro tem um pouco disso, né? Porque cada capítulo encerra praticamente com uma carta, uma mensagem de alguém falando de você. Como foi esse processo de receber esse carinho, ver tudo que você plantou, colher nessas cartas tão amorosas, assim, para você? Então, foi emocionante, mas a ideia não era as cartas serem amorosas. A ideia era o seguinte: quando eu dividi os capítulos, eu falei, ia ser super bacana ter conexões, porque como eu não fiz nada sozinha, não seria genuíno eu ter um livro que tivesse só a minha palavra, né? Então, eu queria trazer esses elementos para colocar essa outra visão. E aí eu escolhi as pessoas de acordo com os capítulos, muito em base de quais são os aprendizados daquele elemento que eu vivi e coloquei no livro, e quem estava comigo em algum momento daquele aprendizado, né? Então, a escolha foi feita muito com relação ao tema, né? Porque eu queria que as pessoas trouxessem uma outra perspectiva e tal. Quem traz a perspectiva mais, digamos assim, tem duas pessoas que trazem mais próximo do que eu imaginava, não estão no final do livro, estão no meio da narrativa, porque tem a história do bolo de chocolate, que aí eu, enfim, vou só, né, dar o teaser, aí deixa as pessoas escutarem no livro, que daí a Caroline traz a versão dela do bolo de chocolate, né? Então, era mais ou menos isso que eu imaginava. E para cada uma dessas pessoas, eu entreguei só o capítulo sobre o qual elas iam escrever. Então, elas não liam os outros, mas elas liam aquele capítulo, para poder trazer a visão delas. Mas aí, quando vieram aquelas, né, as narrativas, né, de agradecimento, de colocar o quanto que foi importante a nossa conexão, eu também não quis voltar e falar, olha, não era isso, e pelo contrário, eu fiquei honrada com o que escreveram, mas eu não esperava, né, que as pessoas voltariam com coisas tão pessoais ali, de carinho e tal, porque uma coisa era ter essas cartas na caixa que eu recebi do Cartoon, né, quando eu estava saindo. Então, ali eu acho que era uma caixa para mim, etc. Agora, para publicar num livro,
né, eu fiquei super tocada, óbvio, mas a intenção era trazer só o outro lado daquela experiência. Mas acho que é uma forma, foi quase espelhado, né? Porque se você entrega e você é assim no mundo, as pessoas também, elas vão ser assim com você, de uma certa forma, né? Porque, não sei, eu fiquei te ouvindo agora e pensei sobre isso. Se você não está separando exatamente o trabalho, das conexões, do sentimento, da emoção, as pessoas também não separaram na hora de te entregar, né? Uma coisa está conectada com a outra, talvez. Não, eu nem sei separar, Jéssica. Uma vez eu estava, enfim, tem duas pessoas que até estão no livro, a Renata e a Daniela, eu tinha certeza que elas se conheciam, porque eu falava e as duas trabalharam comigo em situações diferentes e são super próximas, ficaram, né, trabalhando comigo, ficaram super próximas. E aí, a primeira vez eu nem apresentei, e aí eu vi elas duas, tipo assim, oi, eu já ouvi falar muito de você, eu sou a Daniela. Aí eu falei, gente, mas vocês não se conhecem? Como assim? Porque para mim tá tudo tão misturado que eu já nem lembro mais, assim, de onde a pessoa veio. Eu tenho que parar para pensar se a pessoa veio do pessoal e acabou trabalhando comigo, ou se ela veio trabalhar comigo e virou amiga pessoal. Eu tenho que parar para refletir, porque é muito misturado. E a Diana, que é a editora a pessoa da Buzz que fez a edição do livro, ela falou para mim um negócio que eu achei muito curioso, que eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou, as pessoas normalmente criam várias versões dela, né? Então, você está lá com seu grupo de escola, você é a Adriana da escola. Aí você está lá com o pessoal do balé, você é a Adriana do balé. E ela falou, o que eu achei muito louco é que para você é tudo a mesma coisa. E aí eu olhei para ela assim, eu falei, mas não é? Aí ela falou: não, as pessoas têm uma tendência de ter umas personas assim, entendeu? E não querer, eu não quero misturar o meu grupo do trabalho com as minhas amigas de adolescência. E aí eu falo, nossa, mas deve ser muito cansativo, né? Você ter essas personas diferentes para esses grupos. Para mim é tudo, vai tudo meio misturando num bolo e óbvio, deve ter downside, mas eu acho que, voltando à história do trabalho e né, dessa exaustão que a gente vê, eu acho que isso cansa, isso é uma das coisas que deve cansar, né? Eu tenho que ser esta pessoa X, no momento que eu chego no escritório, é o momento que vai embora. Isso é um layer a mais, né, de energia e tal. E eu acredito muito na fluidez em ser uma pessoa só e misturar todo mundo. Agora eu vou aproveitar o gancho da música Don't Stop Believing, a sua música que marcou a sua vida, e fazer aquele final de episódio clássico de talk show, sabe? Aquela pergunta matadora, que nem você vai no Provocações, o Marcelo Taz pergunta o que é a vida, ou você vai na Marília Gabriela, ela fala para você se definir em uma palavra. Então, a minha pergunta para você, Adriana, é: o que você nunca parou de acreditar desde que começou a sua vida profissional? De que a gente pode tudo. Eu acho que a gente tem que se ver como um gigante. Eu até falei isso no lançamento de Nova York, alguém fez alguma pergunta que eu falei assim, se a gente não se vê como gigante, ninguém vai ver, né? Então, se a gente não acredita na caneta que a gente está vendendo e que a gente quer que você entre no projeto da caneta para ser parceiro, você não vai entrar. Então, assim, para mim, eu não vejo, eu acho que não tem limite, acho que quem coloca limite é a gente. Se a gente, não estou dizendo que a gente vai conseguir tudo, mas o limite não tem. Então, eu acho que a gente tem que sempre acreditar, e óbvio, assim, mas não é o que eu falo, não é sorte. Se você não sorrir para a sorte sorri para você, mas se você não sorrir de volta e
pegar ela e, né, e fazer ela acontecer, ela não... A única sorte que acontece sozinha é eu ganhar na loteria, que é o aleatório. O resto, a sorte é oportunidade, e aí você pode agarrar, acreditar ou não. Bom, vamos até parar um pouquinho para todo mundo digerir essa mensagem e levar para dentro de si. E daqui a pouquinho a gente volta com o diagnóstico da Adriana, feito pela Jéssica. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. E por esse episódio, você já viu que relacionamentos profissionais e referências culturais têm tudo a ver, né? Estamos aqui para seguir conectando esses assuntos. O que será que o seu diagnóstico dentro dessa terapia pop pode revelar? Agora a gente ouve o da Adriana. Então agora a gente vai para o momento final do nosso podcast, Adriana, onde, munida pelas suas 3 obras, pelas suas referências e pela conversa que a gente teve nessa última hora, a Jéssica vai te passar um diagnóstico do que essas obras dizem sobre a sua personalidade. Então vai lá, Zé. Estou curiosa. Sempre uma tarefa difícil, mas eu gostei tanto de várias palavras que você foi falando e que você foi repetindo e que tem relação entre si, que eu primeiro vou começar aqui com um jogo de palavras que me marcaram, né? Então, você falou muito sobre autenticidade, conexão genuína, liderança, sinergia, improviso, coisas que eu achei lindo que você falou sobre as obras, né? Essa é a líder que eu gosto de pensar que eu sou e tento ser. Eu quero ser essa mulher, né? Sou cara de pau, mas eu tenho uma curiosidade que é realmente de verdade. Espero o melhor das pessoas. Ver o lado positivo das coisas, independentemente do quão difíceis elas são. Não larga as paixões desde menina, e que é uma forma também de honrar a sua história, né? Honrar o que você acredita e saber vender isso e saber criar conexões com isso. Pode ser morando no Iraque, em Nova York, no Brasil, seja onde for, no voo atrasado, vai encontrar essas conexões. E o que eu achei que me marcou assim como um ponto de ligação entre as obras, né, que eu pensei aqui, foi essa questão desse acreditar, dessa força de vontade, da esperança no futuro. Porque a secretária do filme, ela acredita no próprio potencial dela. Ela está conseguindo se imaginar ali aquela gigante no futuro, e ela vai correndo, ela vê a oportunidade, a sorte que ela tem ali de estar naquela situação, naquele momento, agarrar e fazer daquilo e mudar o destino dela, né? Anne Frank, ela não sabe o que vai ser o destino dela, mas ela continua vendo beleza nas coisas, ela continua vendo bondade no coração das pessoas, e ela tem o desejo de continuar viva mesmo depois da morte como escritora, né? Então ela sempre está olhando para esse futuro com uma perspectiva positiva. E na música que a gente acabou de falar, e você já disse tudo também, né? Don't Stop Believing, ela transmite essa sensação de esperança, uma mensagem de perseverança, de fé no futuro, em momentos de superação, quando você está precisando, enfim, acredita que vai dar certo. E acredito que isso tudo tem a ver com tudo que a gente falou, fala muito sobre você acreditar de verdade, e você também acreditar em você e nas pessoas, e ser uma líder que incentiva isso. E você só é uma líder e não uma chefe porque você faz isso de verdade, né? E parafraseando Vinícius de Moraes, acho que você representa muito a vida como a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. É uma frase dele que gostaria de deixar aqui para você e para os nossos ouvintes. Ai, que lindo, adorei. É isso aí, acha que fez sentido? Não, fez muito sentido. Legal. Bom. Então, obrigado, Adriana.
Obrigado por estar com a gente, por ter compartilhado um pouco das suas histórias, porque eu já vou deixar aqui para o ouvinte a dica para ele ouvir e ler Conexões, que tem outras histórias, tem algumas histórias divertidíssimas aqui, além da do bolo de chocolate, que é emocionante, tem histórias divertidíssimas, como a vez que a Adriana sequestrou um funcionário do Sedex. Tem também o ex-par da Adriana, né, o par profissional, que tinha uma postura super duvidosa, então aparecia com o gesso no pé, cada dia em um dos pés. Enfim, histórias como essa você vai descobrir lendo ou ouvindo o Conexões. E também histórias inspiradoras, né? Que como foi o nosso papo de hoje. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a vocês, adorei e espero ter a oportunidade da gente se ver e conversar em breve de novo. Com certeza. Valeu. Que episódio inspirador, né? E que a gente veja cada vez mais líderes como a Adriana nas grandes empresas desse país. Que assim seja. E se você, nosso ouvinte, quer mandar suas obras para a gente comentar aqui, como já fizemos em alguns episódios dessa temporada, dá um alô pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail umlivrodiscofilme@gmail.com. A gente passa por lá todas as instruções para você enviar seu áudio certinho. Manda que estamos aqui para te escutar. Semana que vem a gente tá de volta. Brigadão por estarem aqui com a gente. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.